Pessoal, se você está vendo a diferença de iluminação, de enquadramento, eu vou pedir desculpa porque, enfim, muito tempo que eu não gravava, a gente esquece de controlar algumas coisas, enfim, tive que parar a gravação e começar novamente, mas vamos seguir aí após a Isabel Allende. O quinto livro é de um autor que, se não é não é o meu autor favorito, porque eu não consigo definir um autor favorito, basicamente porque eu não consigo definir nem um top 10 de livros, né? Então imagino se eu consigo definir um autor favorito. Mas é uma figura que eu tenho uma grande admiração, um grau de quase idolatria, e que acho que faz muita falta na humanidade, principalmente atualmente, que é o Carl Sagan. E o Bilhões e Bilhões, que é o último livro lançado pelo Carl Sagan, escrito pelo Carl Sagan, né? Ele foi escrito em parceria, principalmente o final do livro, em parceria com a Anne Druyan, que era a esposa do Carl Sagan no final da vida dele. E aqui é o melhor de Carl Sagan. Se você nunca leu Carl Sagan, leia. Sagan é vida, Sagan é necessidade, é uma coisa que a gente precisa ter cada vez mais. Eu gostaria muito que todo mundo lesse Sagan, porque o Sagan muda a nossa percepção de universo, de vida, de sociedade, de humanidade. É difícil até falar. E no Bilhões e Bilhões ele vai falar sobre astronomia, sobre ciências, sobre o que ele de fato sempre soube muito bem o que falar. Fala também sobre as mudanças climáticas, né? O livro é publicado ali no final dos anos 90, então já existia um debate bem acalorado sobre a questão das mudanças climáticas, não tanto quanto é hoje quanto é necessário, né? Talvez se a gente tivesse debatido isso e tomado atitude enquanto sociedade antes, a gente não estaria tendo os problemas que estamos tendo. E aí ele é dividido nessas duas partes, e no final é quase o canto do cisne do Sagan, assim, literalmente ali onde ele vai falar um pouco sobre a relação dele com a saúde dele, com a vida, a morte, a percepção da doença, o que a doença traz. Emocionante, principalmente porque o último capítulo é escrito pela esposa dele, já após a morte dele. Difícil não chorar, difícil não se emocionar, imaginar que a gente perdeu o Sagan para sempre. Mas é um livraço também, assim como é O Mundo Assombrado pelos Demônios, assim como é Contato, Cosmos, e enfim, tudo que o Sagan colocou à mão e produziu. Esse aí não tinha como ficar de fora de qualquer lista que eu quisesse. O nosso sexto livro, outro gênio, outro gigante, outro clássico, um livro incrível, maravilhoso, O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago. Se você nunca leu Saramago, dê uma chance para o Saramago. Se você já leu e não gostou, dê outra, e dê outra. Em algum momento você vai gostar de Saramago. Saramago era incrível, apesar de todo o processo de escrita parecer truncado no primeiro momento, né? Porque a gente fica ali com aquela escrita de tudo junto, tudo com uma pouca pontuação, sem parágrafo, sem espaço, sem nada. Você se acostuma, em algum momento você se acostuma, você consegue entrar naquele universo que o Saramago criava, naquela linguagem tão específica dele, e aquilo começa a ficar muito, muito claro para você. No Evangelho segundo Jesus Cristo, ele vai narrar enfim, algumas passagens do Novo Testamento e algumas outras que não estão no Testamento nenhum, no máximo em algum Evangelho apócrifo, do ponto de vista de Jesus, né? Não é Jesus o narrador, mas a gente enxerga muito do ponto de vista de Jesus. E é nítido como o Saramago consegue trazer uma de fato humanidade para a figura histórica de Jesus Cristo e para toda a história que está ao entorno, né, da figura mitológica, da figura religiosa, da figura, enfim, do que não se sabe
sobre Jesus e como ele consegue criar um personagem que é tão humano, que erra, que acerta, que tem dúvidas, que tem medos, e enfim, e um cidadão ali da Judéia do começo do século I. É incrível a capacidade do Saramago. Esse livro tem passagens maravilhosas, inesquecíveis, assim, que só de olhar a capa eu lembro, meu Deus, aquela passagem. Em especial ali a morte do José, a forma como Saramago cria a morte do pai de Jesus, todo o simbolismo que ele coloca ali dentro é incrível, e a relação dele com a mãe, né, com a própria mãe, que é muito conflituosa em alguns momentos, mas sem dúvida, acho que particularmente a passagem que mais me marcou nesse livro é a conversa de Jesus, Deus e o diabo em um barco. E assim, vale o livro inteiro, vale a leitura do romance inteiro. Só essa parte do livro já vale o livro inteiro. Então, não tinha como não ser. Eu falei que A Casa dos Espíritos foi talvez a melhor leitura, e por que eu não consigo cravar? Porque tem Saramago, tem Sagan, tem tudo isso no meio do caminho. Então, o 6º livro aí, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. 7º livro, um autor espetacular, um ser humano maravilhoso, alguém que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. Eu acho que o Brasil precisa de mais autores e mais pessoas e precisa valorizar ainda mais esse ser humano espetacular que é o Luiz Antônio Simas e o seu Pedrinhas Miudinhas. É um livro de ensaios sobre o que o Simas fala de melhor, que é sobre rua, a religião, o sincretismo, macumba, os indígenas, a cultura indígena, a cultura brasileira, futebol, rua, encruzilhada, enfim. É maravilhoso o trabalho que o Simas faz. Eu já tive o prazer de conhecer o Simas pessoalmente, quando ele veio a Petrópolis ministrar uma palestra. Tenho o livro O Corpo Encantado das Ruas dele assinado. E se um dia tudo me possibilitar, terei todos os outros assinados também. Eu espero comprar os próximos, os que já saíram, porque eu também ainda não li, o Umbandas e o livro sobre o Maracanã. Enfim, leiam Luiz Antônio Simas. Pedrinhas Miudinhas é um livro atemporal. Ele vai falar de aspectos do Brasil que, para quem vive já viveu e vive algumas situações, fala muito de uma forma particular, né? A gente se identifica muito em relação a algumas coisas que são trabalhadas na obra do Simas. Então, não tinha como não ficar de fora. Outro que não tinha como ficar de fora da lista, Luiz Antônio Simas e o Pedrinhas Miudinhas. Esse antepenúltimo aqui da nossa lista de 10 livros me surpreendeu muito, assim, porque se você for analisar, você que está aí do outro lado assistindo, a lista tem muito clássico, né? Muito livro que todo mundo conhece, enfim, mas que de fato são muito bons, então era difícil não colocar em uma lista. E não é o caso desse livro, que não é um clássico, obviamente, porque é de um autor nacional e foi lançado ainda aí nos últimos 3 anos. Mas particularmente foi o livro que mais me fez chorar, e há muito tempo eu não chorava com o livro, e me emocionou demais, e tocou muito fundo, assim, na minha percepção enquanto ser humano. Então, Barba, O Universo numa Casca de Nós, do Valdir Santos, que é um autor nacional, né? E é um cara que eu já tive o prazer de conversar e na época que gravava podcast, entrevistar, e eu lembro que ele falou sobre esse livro e me interessou muito na época. O Valdir é um autor muito conhecido pelo suspense, pelo terror e tal, pela fantasia. E como eu falei com ele logo assim que eu terminei esse livro, eu fiz questão de agradecer por ele ter dado voz a esse personagem que existia, eu só precisava de alguém. E isso não desmerece em momento algum o trabalho genial do Valdir, mas o Barba precisava de uma voz
para falar por ele, né? Alguém que botasse no papel o que ele queria falar. Então a gente tem um conto aqui que fala muito sobre isso, essa questão da quebra da quarta parede, né? E como é a interação entre o escritor e o personagem. Mas o Barba é um morador de rua e que basicamente fala sobre as percepções dele do mundo que ele vive, da sociedade, enfim, tudo que o cerca. É incrível, de verdade. Ele é um cara muito instruído, o Barba é um cara muito instruído e tá ali naquela situação de rua, mas com uma percepção de vida muito grande. Foi incrível, foi uma leitura maravilhosa, eu dei de presente, de tanto que eu gostei, assim, muito bom. Foi uma surpresa muito grande, no sentido de, imaginei que fosse um livro bom, mas não imaginaria que me impactaria tanto como me impactou. Então, se tiver a oportunidade, o livro está disponível em book na Amazon e eu tive o prazer de comprar a edição física dele. Então, basicamente, você pode entrar em contato com o Valdir e ver se ele ainda tem edições físicas para vender.